Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo, estamos de volta. Hoje vou gravar aqui dentro do carro. Tá meio que frio, mais um dia ensolarado. Brasil entrando primavera. Que legal, né? Que gostoso. Como é aquele pastel, aquela esfirra com caldo de cana, hein? Saudade, né? E aqui, outono e inverno. Legal, então, pessoal, vou falar um pouco sobre aí algo importante que muitas das vezes a gente passa vergonha porque a gente não percebe. Falar um pouco da mentira. Um discurso de Jair Messias Bolsonaro foi puro blá blá blá. Então, antes de você, por vias de fato, não quebrar cara aí, às vezes mentindo, porque mentira, eu lembro que o Pinóquio crescia o nariz, né? A mentira é o argumento de Satanás. A mentira, a gente sabe muito bem que ela tem perna curta. A pior coisa que tem é você ser desmascarado na frente de muitas pessoas. É o que está acontecendo. Então, a gente viu a mentira da narrativa de um governo fascista que continua mentindo para a população e faz parte de um governo opressor que governa para a minoria, baseado o quê? Na crise prolongada. Isso é importante você entender. Não só o Trump aqui, que tem a mesma linha de raciocínio, o Bolsonaro acompanha, porque todos os dias ele tem uma agenda das coisas que ele vai atacar, das coisas que ele vai falar para distrair e principalmente das coisas que ele mente. Então, aí a gente está vendo que a revista Time, que foi vendida ano passado por 190 milhões, entendeu? Para um cara que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, ela incluiu aí na lista, né, da revista Time, o Bolsonaro com um dos grandes influenciadores desse ano. Está entre os 200 influenciadores. A gente sabe que a trajetória da revista Time tem uma grande influência, não só no mundo, mas aqui na idade contemporânea, que não existe mais. Ela teve que passar por algumas fusões para entrar na questão editorial, digital, para ser transformada. Ela foi vendida o ano passado aí, vocês sabem muito bem, para um dos grandes aí investidor, o Mark Benioff e a sua esposa. Eles compraram a revista Time por 190 milhões de dólares. Então eles foram vendidos para o grupo Salesforce. Esse cara aqui, o Mark Benioff, ele é um dos maiores produtores de software. Ele veio da Oracle, em português, Oracle em inglês, uma das grandes empresas de software. E a sua esposa, Nanny Beautiful, foram eles que adquiriram a propriedade da revista Time, que também estava se arrastando. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que comprou também o Washington Post, investiu não só na visão do jornalismo, eu que fiz jornalismo social aqui na América, fora outras coisas, não vou entrar em detalhe, mas a gente que passa pela essa parte de transição, você pode entrar lá no Trust Revolution, pode entrar no International Post, tudo de graça, gente, está totalmente digitalizado. Então, a revista Time deu para me mostrar aqui o espectro daquilo que nós já sabemos. Então, é uma revista eletrônica que vive à base de assinaturas e faz aquele conglomerado de pessoas que injetam. É tipo assim, eu vou pagar a propaganda para o João Dória sair na capa daquela revista. Não por questões de mérito, mas para poder realmente cumprir com o interesse, deu para entender onde eu quero chegar, realmente, da elite. Então aí, a revista Time fala, orgulho do Brasil, eu ia falar Michel Temer, Jair Messias Bolsonaro como o maior influenciador aí. Então, para a gente ter ideia, a gente sabe que o governo Bolsonaro mentiu ontem, lá no discurso da ONU. Não só ele, como o Trump. Trump quis encontrar o inimigo invisível e jogou a culpa na China. O vírus não foi criado na China. Vai lá pesquisar antes de você não passar vergonha e não acreditar em uma mentira. Presta bastante atenção. Não foi criado. A gente sabe que existe um cenário disso. Isso só foi feito um teste. E o teste
cumpriu 100% de tudo aquilo que você possa imaginar e nós temos que estar preparados para as coisas piores que virão. Infelizmente é assim. Então você está livre, ao mesmo tempo lockdown. Deu para entender? Então eu vou ler aqui alguns, eu estou preparando um vídeo, mas esse pessoal não é o pessoal que segue a gente, das pessoas que estão felizes, que bate palma e que não entendeu como que funciona a economia e principalmente a política no Brasil, que fracassou. Então vamos ver aqui algumas das mensagens do pessoal no Twitter. Tem um cara aqui que eu não vou citar o nome porque não vale a pena. Bolsonaro foi eleito pela revista Time, uma das 100 personalidades mais influência do mundo. Seu nome aparece na categoria ao lado de Donald Trump, o segundo na mídia. Bolsonaro tem apoio de quem? Da gente, parabéns, mito. Aí depois ele coloca assim, outra pessoa falando assim, passando só para lembrar que eu sou o seu presidente. Aí coloca a foto aí do Messias Bolsonaro, o mentiroso, né? E o povo vai atrás, porque o povo quer que os outros toquem fogo, mas ele vai ficar na área de conforto. Aí tem um cidadão que fala, um presidente, um grande presidente que defende os cristãos. Que orgulho. Esse cara que defende cristão, meu amigo, esse cara nem a Bíblia ele lê. Só para você ter uma ideia. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. O Bolsonaro é cristão? Da onde? E você é o quê? Tá cheio de fascista aí que veste uma máscara, que tá ativo na igreja e inativo no evangelho. É isso que você tem que tomar cuidado. As pessoas querem ver os filhos na igreja, mas tá lá assistindo o Faustão. Tá lá fazendo coisa errada dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá cheio de gente só vendendo a moralidade. Mas essa cambada, principalmente o Jair Messias Bolsonaro, não vive nada do que fala. Casou mais de 4 vezes. Os filhos tudo envolvido aí. Quer dar exemplo de família, o povo caiu no conto do vigário. E é por isso que o fundamentalismo religioso está se alastrando pelo mundo. Porque o pessoal, eles acreditam no eufemismo, no não aparente, na meia verdade que é uma mentira. Então esse aqui é mais um. Aí vem uma outra mulher e fala, parabéns ao presidente estadista Jair Messias Bolsonaro pelo seu discurso na ONU. Vai ser top trender. Que legal, né? Parabéns para um cara que mente. E eu vou explicar o porquê que ele mente. Entendeu? Aí vem outro cara que... A opinião da grande mídia, dos esquerdopatas, né? É sempre assim. Virou um refrão. Vai para Cuba, vai para Venezuela. Minha bandeira nunca vai ser vermelha. A opinião da grande mídia dos esquerdopatas, muito me importa. A verdade, todos nós sabemos que, de fato, o presidente Bolsonaro, a quem trabalha com o seu ministério para tirar o Brasil da lama, mesmo com o empecilho imposto pelo Poder Judiciário. Então, você pode ver que todo mundo tem o mesmo discurso, porque você tem que entender uma coisa. Eu vou fazer um vídeo falando sobre autoritarismo furtício, que é a forma pelo qual Jair Bolsonaro ataca e pensa e procura uma brecha na Constituição. Ele ataca as instituições e procura uma brecha para poder se sobressair. É sobre autoritarismo furtício. Presta atenção que vai sair logo o vídeo, a gente vai estar explicando. Bom, aí outro cara colocou, eu quase entrei, mas eu entrei. É sério, hashtag que mais bomba. Estamos em 2 Brasil e eu tô ficando louca. Messias Bolsonaro, o mito. Então, aqui já deu para você sentir como o cara está enganando uma sociedade que sofre, que está sendo estampada aí no alento como um todo. Outra coisa importante, que é uma mentira, a gente sabe que ele mente descaradamente e tem gente que segue, tem gente que vai até o túmulo se ele morrer junto com ele. Porque o nosso povo é um povo carente, gente. É um povo que é muito sensível as questões emocionais e o neoliberalismo e com o fundamentalismo religioso, ele trabalha essa parte. É claro que nós temos sensibilidade, cada um de nós temos sensibilidade, mas o povo brasileiro foi ensinado errado. Nós aprendemos da forma errada, nós fomos inseridos da forma errada no sistema para que a gente possa depositar nossa fé, a nossa esperança em alguém, porque o povo não quer se comprometer com nada, é aquilo que a gente sempre fala. Então aí o presidente abriu a Assembleia da ONU e ele afirmou que o país é vítima de
de uma das maiores brutais, né, campanha de desinformação sobre a Amazônia. Está falando que a floresta brasileira ela é úmida, portanto não permite a propagação do fogo do seu interior. Ele falou tudo isso, que a culpa era dos quilombolas, dos indígenas, que o incêndio acontece praticamente nos lugares em torno do leste da floresta, onde o caboclo e o índio é que queima os roçados em busca de sobrevivência. Então aí a gente tem que entender uma coisa. Como é que a pessoa que representa 210 milhões de brasileiros vai na cara dura para poder mentir? Então vamos esclarecer para você que está do outro lado, você que acompanha, antes de não passar vergonha, vai lá pesquisar. Foi como eu comecei. A mentira tem perna curta, meu amigo. Então é bem importante a gente entender que existe 3 elementos aí que fazem com que o fogo ocorra. Só para tampar a boca do povo. Ninguém aqui está querendo bater de frente. Para a gente mostrar a verdade, que a luz sempre vai prevalecer. Olha a luz aqui, ó, em cima das trevas. Então, existem 3 elementos importantes para o primeiro ocorrer o fogo. Primeiro, a quantidade e a qualidade do material combustível. Segundo, são as condições climáticas. Terceiro, a fonte de ignição. No caso da Amazônia, a quantidade e a qualidade do material combustível hoje é apresentado, oferecido pelo desmatamento. Desmatou, vira combustão. Ou seja, então, quanto mais desmatamento ou mais exploração de madeireira, mais material combustível vai ter para que haja fogo. Então, para a gente não passar vergonha, vai lá pesquisar. Não são pequenos produtores, presta atenção, que estão por detrás desses grandes desmatamentos. Tem desmatamento aí de 1.000 hectares, só para você ter uma ideia. O Pantanal já queimou mais de 50.000 hectares. E você sabe que tudo tem um custo. Para desmatar, presta atenção, 1 hectare você paga em torno de R$1.000. Agora imagina, o povo passando necessidade, o índio, o caboclo que está lá, o quilombola que está lá vendendo, matando algum bicho para comer de noite com a família, ele vai gastar R$1.000 para poder desmatar. Então você imagina, desmatar 1.000 hectares, não é todo mundo que tem esse recurso para poder investir nesse tipo de desmatamento em plena Amazônia. Por quê? A gente sabe muito bem, e a gente tem que deixar bem claro, que hoje o câncer do desmatamento é a especulação de terra que é feita por grileiros no coração da Amazônia. Deu para entender, gente? Onde eu quero chegar? Então tudo isso reflete essa narrativa de alguém que serve aos interesses de explorador, de grileiro, que é contra os movimentos quilombola, as questões e as áreas indígenas, porque ele sabe literalmente, e o ministro Salles é um fascista, canalha, safado, que precisa pagar, ele tem que passar por um tribunal e tá enchendo o bolso, porque eles estão levando 40% dessas mineradoras que querem entrar lá dentro, latifundiária, a gente sabe muito bem disso, e esses ruralistas. Tudo isso está servindo para paz. Depois que o mato pega fogo, eles vão invadir. Porque mesmo que a sociedade, o povoado, a comunidade vai lá cercar para que eles possam, são milhares de hectares, gente. Eles vão vir com gado, a gente sabe que a combustão, você sabe que depois da queimada vai subir, vai gerar monóxido de carbono, a gente sabe muito bem disso, não vamos entrar em detalhe. Então, a gente tem que entender que pelo menos quase 5.000 quilômetros quadrados de floresta derrubado na Amazônia entre 2019 e abril de 2020 aguardam pela queimada, aguardam pela estação seca que estava vindo aí. A gente sabe que tem a estiagem, agora está entrando a primavera, né? As florestas públicas são destinadas para essa categoria fundiária. Então, a gente tem que destacar também a questão importante, que existe um grande interesse. Porque o agrobusiness ele está avançando no Brasil, porque ele não paga imposto e ele é subsidiário. Você que está aí, você tem que entender isso.
Agricultura familiar, o que você comeu ontem, você vai comer hoje, vai comer amanhã, vem daquela agricultura familiar, gente, que é o povão que planta, aqueles japoneses que vieram do Japão, que tem tradição no Brasil, família de japoneses, aquelas pessoas que têm a roça, que tem aqueles pomares, que produz e vende para o Ceasa em São Paulo e redistribui pelo Brasil. Essa é a agricultura que não tem. Esse agrobusiness do latifúndio, do latifundiário, de ruralista, que custa uma gama gigantesca de grana, de money, de dinheiro, porque eles usam a maior quantidade de agrotóxico que bate de frente contra os padrões internacionais, principalmente, deixa a desejar, porque gera custo para plantar. Então, qual que é a galinha dos ovos de ouro justamente para essas pessoas que injetaram dinheiro na campanha desse mentiroso que é o Jair Messias Bolsonaro? O mais importante disso é você entender que o agronegócio ele não está segurando as costas do Brasil, gente. Pelo contrário, ele vende, não paga, favorece o quê? Uns 30. Hoje nós temos aí, só para você ter uma ideia, em torno de 4 mil latifundiários, e ruralistas, que devem em torno de 1 trilhão de reais para os cofres públicos, que não pagam imposto, sem falar receita. Dá para entender onde eu quero chegar? E a gente tem aí nada mais nada menos que quase 580 bilhões de reais de renúncia fiscal. E a maioria desse pessoal coloca esse dinheiro no bolso. Aliás, recebe essas renúncias fiscais, porque eles precisam continuar plantando. Então, a soja vendida para a China, para outros países, aqui para a América, não é para o pessoal cultivar ou comer muitas das vezes. A maioria dessa soja, desses commodities que são importados justamente para poder engordar gado, entende? A JBS tem uma planta aqui, várias aqui. Como que ela se ergueu? Dinheiro do BNDES, como outras companhias. Olha o velho da van, esse pessoal que sempre nadou nas custas do sistema. Quer um estado mínimo, mas sempre vai lá pedir ajuda. Agora tá vindo o Luciano Huck de novo. A gente vai ter que bater de frente. Gente, corta o coração, porque muitas das vezes o povo brasileiro, e aí são mais de 50 milhões que votaram nesse fascista. O pessoal foi enganado. Foi pior do que o Collor de Mello, que eu era criança. Meu pai falava de Collor de Mello. E a gente está vindo aí com um plano. Nós não. Provavelmente nós poderemos sofrer a qualquer hora da economia mundial um plano Collor. Você vai acordar de manhã, de repente você vai querer pôr gasolina, usar o cartão de crédito, entende? E você não vai conseguir resolver sua situação, porque vai estar tudo bloqueado. Ou seja, nós estamos para passar por um reboot e passar literalmente... o cartão está aqui, ó. Você vai lá passar na máquina, caixa eletrônica, e um reset em 2021. Por quê? Eles já estão pensando, porque não existe como pagar dívidas de países. Os Estados Unidos tem quase 8 trilhões de títulos do Tesouro Norte-Americano, Treasury Bonds, que precisa ser exercido em dezembro e janeiro. E não tem como sobressair. Quem está comprando as ações no Wall Street é o próprio Banco Central. Por isso que a Bolsa está assim. Tudo uma jogada para poder ter liquidez no mercado, porque justamente o dinheiro é fictício. Você precisa entender isso. Presta atenção só para finalizar. A mentira é de Satanás. Ninguém é perfeito. Eu não vou falar que eu nunca menti. Cada um de nós temos o nosso limite. Mas o mais importante disso tudo é você entender que uma pessoa que se diz representante da família, dos cristãos, porque existe o cristão e o evangélico, aquele que segue o pastor, só vai para a igreja para receber benefício. Porque tem pastores aí, eu conheço milhares, mas centenas de pessoas que são cristãos, que vivem realmente fé. Missionários que saem para servir missão em outros países, que vão e que não recebem ajuda de nada, entendeu? De líderes que servem aí em congregação, que não recebem absolutamente nada. Agora, como é que uma igreja no Brasil está devendo 35 milhões de reais? Se não paga nenhum imposto, se não geram absolutamente nada, só recebe, tem alguma coisa errada. Então essa denominação, essa fé, essa mentira, ela tem que ser cortada pela raiz. Vergonha para o Brasil, nós precisamos avançar. Somente o processo revolucionário vai quebrar com tudo isso que nós estamos vendo aí, principalmente dessa era
desse neoliberalismo impregnado no Brasil. Se prepara, gente. Mês de outubro vai começar a quebradeira. Tem muita gente já sentindo, tem alguma coisa diferente no ar. As coisas estão ficando difíceis. Muitas das vezes a gente acha que, puxa, poderia ter... Você pode viver a verdadeira felicidade nessa terra, ajudando o próximo. Você pode realmente viver uma verdadeira, novamente, felicidade, alegria. Felicidade é melhor do que alegria em todos os aspectos, se você realmente se concentrar nas coisas importantes, principalmente ajudar aquele que precisa. Tem muita gente sofrendo, gente, e as coisas vão piorar, porque nós estamos passando por uma crise da centralidade do capitalismo mundial. Você sabe o que significa? É uma iminência de um colapso da maior moeda que serve ao mundo, que está ao redor. É a moeda exchange around the world, que serve o mundo, entendeu? Para você entrar no mercado internacional, mas que é uma mentira, é um fictício. Então você que está assistindo aí, presta bastante atenção nas coisas que estão te distraindo. Pense bem, nós estamos perdendo tudo aquilo que nós adquirimos com sacrifício lá no passado, que muitas das vezes, mesmo que foi conciliação de classe, teve algum avanço, mas esqueceram de mexer nas coisas mais importantes, que eram estruturações de bases. Então tá dado o recado para você, da mentira que tá tudo ocorrendo, não só na Amazônia, nesse governo proto-fascista, principalmente no Pantanal. Um grande abraço, lembre-se, a gente pode mentir para outras pessoas, mas não para nós mesmos. Fui, até mais.